Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas e agradecendo. Pedindo desculpas aos meus apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Isatec Informática, também Cicobi Unimais Metropolitana, por, ao longo destes últimos anos, ter oferecido um produto inferior ao que os meus apoiadores mereceriam, porque eu gostaria aqui de ter uma enorme audiência falando de aspectos positivos, falando sobre vitórias, sobre títulos, sobre conquistas, e agradeço ao fato de eles estarem comigo nesta jornada. E a extensão deste desejo vai a todos vocês que me acompanham aqui no canal Torcedores do Santos e até torcedores de outros times. Agradeço demais, peço desculpas também por não apresentar um conteúdo melhor para vocês, com vitórias. Claro que a culpa não é minha, eu sei disso, mas eu agradeço demais a fidelidade de todos de estarem ao longo destes anos aqui no Canal 10 e nos outros canais de todos os companheiros que fazem conteúdo sobre o Santos, porque assisti durante os últimos anos a minha cara nas poucas alegrias que nós tivemos e na grande maioria das decepções e tristezas é porque vocês, além de gostarem muito de mim, gostam demais do Santos. Como o último vídeo depois do jogo contra o Avaí ter tido a audiência que teve e tal. Então é um misto, né? Um pedido de desculpas por não apresentar algo melhor e um agradecimento por, mesmo assim, vocês estarem aqui firmes e fortes comigo neste momento. Eu já não tenho mais adjetivos para classificar e qualificar o que eu vejo no Santos hoje em dia. Eu sento em arquibancada, eu paro do lado de um rádio ou fico de frente para uma televisão para acompanhar o Santos, ou lendo uma notícia na internet, como eu fazia no passado, lendo os jornais impressos e as revistas, a Placar especialmente, que eu comprava ansiosamente para ver uma reportagem especial do Santos. Lá se vão 2022, 40 anos acompanhando o Santos. Profissionalmente, em 2023, serão 30 anos acompanhando o Santos profissionalmente. E eu não tenho medo de dizer que, apesar de todo tipo de sorte de gente pilantra que passou pelo clube, eu nunca vi tamanha falta de perspectiva no aspecto futebol. Porque mesmo nos tempos da fila, quando o Santos não ganhava, havia iniciativas no sentido de melhorar para o ano seguinte. Eu lembro quando o Santos contratou o Osmarzinho, o Chicão, o Éder, aí o Chicão machucou, o Santos teve que fazer um negócio com o Sport para trazer o centroavante, acho que era Luiz Carlos, e dar o Éder, enfim. Quando o Santos trouxe o Sócrates, quando o Santos pagou uma grana para trazer o Almir do Grêmio e prospectou Paulinho McLaren, Guga, foi começando, né? Aquela tentativa de fazer alguma coisa diferente. Até chegar lá no time do Giovani em 94, para depois 95, e aí aquela história que a gente sempre conta aqui, né? 95 para frente e tal, e os títulos que voltaram aos poucos. A perspectiva atual do Santos é zero em termos de futebol. Zero. Porque a gente está no final do ano, às vésperas da Copa do Mundo, com times que ainda lutam por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, mas já fazendo planejamento. Sabe qual é o planejamento do Santos? Conversar com o Maurício Barbieri, o técnico que, graças a Deus, dirigiu o Bragantino, porque se o Santos não ganha do Bragantino e depois do Atlético Goianiense, talvez estivesse brigando para não cair. Um Santos que só vai para a Copa Sul-Americana porque o Corinthians ajudou empatando com o Curitiba. Vocês lembram que eu falei? Que o Santos tinha que somar pontos contra Avaí e Atlético Goianiense porque ia tomar provavelmente 2 cocos e vai tomar um coco do Fortaleza no domingo?
Porque o Fortaleza está babando para classificar para a Libertadores. E o Santos está de férias. Zero motivação. Se pudesse, os meninos tiverem fôlego, os que vão disputar a final do Campeonato Paulista Sub-20 no sábado, bota a molecada para dormir cedo, mesmo ganhando o campeonato, comemora nada, dorme, acorda na hora do jogo e vai para a partida. Se for possível. Deixa só uns 2 ou 3 do time principal. Não tem perspectiva. Nenhuma perspectiva. Quem é que o Santos vai contratar? Quem é que vai ser o técnico? O Barbieri? O Cuca? Porque, senhores, é o que vai sobrar para o Santos. Os senhores acham em sã consciência que se conversar com o Vojvoda, com o Crespo, com o BKSS e os caras tiverem uma proposta do Santos e uma do Bahia, o cara vai ouvir assim, o Rueda vai chegar, então, é o seguinte, ano que vem a gente vai ter um pouquinho mais de dinheiro para investir e tal, mas nós não temos diretor de futebol. E estamos aqui nesse histórico de demitir técnico, de demitir gestor e tal. A gente talvez tenha que vender um dos nossos meninos, não sei o que a gente pode fazer o ano que vem. A gente só tem brigado para não cair no Paulista, no Brasileiro e tal. Vamos para Sul-Americano, não vamos para Libertadores e tal. Aí os caras escutam o Santos, beleza. Aí eles vão ouvir o Cruzeiro, que é SAF. Olha, é o seguinte, a gente está voltando para a primeira divisão com investimento. Nossa arquibancada por jogo faz uns 3 milhões de reais. E a gente tem um aporte financeiro que vai te dar reforço. O cara falou, opa, o Santos não tem como me dar isso. O Bahia, chega lá, o dirigente do Bahia fala assim, olha, nós vamos ser o segundo maior investimento do Grupo City no mundo do futebol. SAF também, né? Nossa meta é ficar na primeira divisão, nós vamos ter investimento para classificar para Libertadores, nossa arquibancada faz 2, 3 milhões de renda por jogo, e aqui o Rueda dizendo que não tem dinheiro. Aí eu escuto o torcedor do Santos ingenuamente dizendo, não, tem que ir atrás do Vojvoda. Pode ir, pode tentar. Só se ele tiver imbuído do espírito de Madre Teresa de Calcutá, fala assim, vou ajudar o Santos. Se não for por isso, não vem, gente boa. Não adianta ficar vomitando o nome. Ai, Vojvoda, tem que vir, hein? Ai, fulano, temos que trazer. Não vem. Não vem, perspectiva zero. Se o cara assistiu Santos e Botafogo, a nhaca que foi esse jogo, um bando de fracassado dentro de campo, um monte de fracassado. Se não é o João Paulo, em vez de 3, eu não vou nem descrever jogo, não vou falar de bola na mão, não vou falar de cabeçada para não sei onde, não me interessa. Isso não interessa, se Bauerman foi expulso, não interessa. Resultado fala por si só. Tem que analisar muita coisa, não. A única coisa que a gente tem que analisar é, se não é o João Paulo, tinha sido 4, 5, 6. Fora a bola na trave. Né? Não tinha muito o que fazer. E aí, quando eu falo bando de fracassados, você pega o currículo de alguns desses jogadores do Santos que não ganharam nada. E os poucos que ganharam lá no passado. O maior exemplo é o Luan. Luan ganhou no Grêmio, ganhou na seleção. Mas não é à toa que ele estava encostado no Corinthians. A gente tentou aqui, na base da nossa água, que a gente fala que a nossa água faz milagres, né? Que ele fosse voltar a ser o que era. Não deu, né? E outros que estão aí nesse elenco, que não tem currículo para jogar no Santos. Agora, é o que eu sempre falo, coitados deles, né? Eles não têm culpa de estarem aí. O Camacho não tem culpa de ter sido contratado. O Natan não tem culpa de ter sido contratado. O Madison não tem culpa de ter sido contratado. O Luiz Felipe, de renovarem o contrato dele. Né? O Felipe Jonathan de estar aí até agora. O Lucas Braga, que é bom menino, torce para o Santos. Quando teve proposta, o Santos tinha que ter vendido. Porque você tem alguns bons que estão sendo contaminados pela mediocridade. Por esse espírito de fracasso coletivo que existe no Santos. É um fracasso institucional, é um fracasso de ponta a ponta. É do jogador passando pela comissão técnica, chegando nos dirigentes. Eu sempre falo que eu tento não ser injusto, que eu sei das dificuldades que o Santos enfrenta, dos problemas que o Santos enfrenta, financeiros, administrativos, políticos, eu sei de tudo isso. Tem gente hoje que está rindo de orelha a orelha
porque quer capitalizar em cima do problema do Santos lá na frente, eu sei de tudo isso. Mas as pessoas precisam se ajudar. E não é por falta de aviso, e não é por falta de fatos anteriores que mostrassem como não fazer. E o Santos está flertando com a desgraça ano após ano. Ou, nas próximas horas, eu estou falando horas, não estou falando dias, não se toma uma decisão. Eu sei que o mercado é difícil, tudo isso, mas, gente, alguém, por exemplo, teve a ideia iluminada de falar no nome do Maurício Barbieri. Alguém falou. Não é do nada que surge isso. Né? Do Diego Serri, acho que não vem. Alguém falou. Qual é a alternativa? Ah, o pessoal fala que não sabe. Então, não sei. Eu não sou, eu não me coloquei em condição de pleitear nada para ter a responsabilidade de escolher. O máximo que eu faço é pagar meu sócio rei, né? Ou vocês pegam, olhem o que aconteceu com o Santos ao longo desses últimos tempos. Se não fosse o jogo contra o Red Bull Bragantino e o Atlético Goianiense, fora de casa os dois, porque nem em casa o Santos tem força a mais, empatar com o Avaí é uma vergonha. E o risco que está correndo de pegar o Fortaleza e tomar uma goleada na Vila do Fortaleza é enorme. O Santos foi para esse jogo com o Botafogo ainda com chance de classificar para a Libertadores, era confronto direto. E o time estava todo zoado em campo, todo perdido, sem saber o que fazer. Com Luan, com o Carabarral. Aí você olha pro banco, quem que tinha lá? O Lucas Barbosa, não dá pra usar nem os moleques, coitados, eles estão lá para jogar a final da Copa lá, Campeonato Paulista. Né? Elenco montado com Johan Júlio, estão dizendo que querem devolver, mas o cara entrou em campo. E Angulo, entre outros. O Ricardo Goulart, que foi decente, pediu as contas, se não estava encostado comendo e dormindo, que nem ficou lá no passado o Brian Ruiz. Então não é possível que vocês estejam felizes com isso. Vocês que eu digo, vocês todos, inclusive os jogadores. Aí quando eu falo do fracasso, dessa falta de perspectiva, contamina quem tem o que oferecer. Coitado do Ângelo, do Marcos Leonardo e do João Paulo, jogando no meio de um time perdido como esse. O que o Ângelo evolui se ele só recebe... Teve um lance sintomático no primeiro tempo, em que o Ângelo vem buscar a bola na entrada da área, na ponta, e ele sai costurando o time do Botafogo inteiro. Costura do lado por na frente da área. Aí acho que ele encontra um passe pro Lucas Pires na esquerda, porque não tem o que fazer. Ele vem buscar a bola e tenta costurar pro time começar a sair jogando, porque não tem saída de jogo. E a torcida do Santos dizia que o problema era o Kaique, que o problema era o Zanocelo, que o problema era não sei quem. O problema é muito maior, não é um ou dois jogadores. E aí a gente acaba, num todo, moendo quem tem qualidade, porque o todo é ruim. O coletivo é ruim. Tem jogador que quando entra atrapalha, não era nem para estar aí mais. Falta qualidade. Falta organização em campo e fora. O Campeonato Brasileiro que o Santos fez é vergonhoso. Se o Santos perder do Fortaleza, ele vai ter feito um campeonato pior do que o do ano passado. Um time que tem mais derrotas do que vitórias na competição. É a camisa do Santos, não se aceita você entrar num campeonato com mais derrotas do que vitórias. É vergonhoso, é inadmissível. Não se pode cobrir só um santo e descobrir o outro. Com o máximo respeito que eu tenho pelas pessoas, mas é preciso ter respeito por quem está aqui do outro lado também. Imprensa, quem produz conteúdo e a torcida principalmente.
Os heróis que foram ao Rio de Janeiro e conseguiram entrar no final do primeiro tempo com o time já tomando na tarraqueta. Então, eu já não sei nem a quem recorrer mais. Eu não sei nem o que eu falo aqui. Ah, tem que contratar. Mas como? Não tem dinheiro, né? Vai fazer o quê? Que técnico? Vai usar o Miguel ano que vem, o Ivonei e o David, atacante sub-17. São os reforços do time ano que vem. Vai trazer alguém de volta do empréstimo. Porque não dá para pôr o Thailson em campo, gente. O homem de um gol só. Ele está numa galeria seleta, junto com o Leandro Diferenciado, Mariano Trípode, Sebastião Pinto, caras que fizeram um gol no Santos, que tiveram lá alguma importância esse golzinho e não fizeram mais nada. O problema é que o Thailson é moleque. Torcer pro Patati ano que vem, o Ed Carlos se recuperar, mas coitados, os moleques sozinhos. Quem é que vai ser o líder desse time? Quem é que vai ser o comandante? O Soteldo? E o João Paulo? E o Bauerman? Só? Juro por Deus, cara, eu não sei mais o que falar. Eu, não, eu tento outras abordagens para não ser repetitivo no pós-jogo. Para não ser repetitivo no pós-jogo. Porque a gente aqui reclama o tempo todo da mesma coisa. Que o time é ruim, que o time é mal treinado, que o time, que o clube mói técnico e gerente, que não tem diretor, não tem planejamento, não tem nada, não tem dinheiro, não tem quem entenda, não tem perspectiva. É fazer um papel que não cabe ao Santos achar que escapou do rebaixamento, está valendo, classificou para a Sul-Americana, está ótimo. Meus caros, eu não aceito isso. Não aceito isso. Ainda bem que está acabando. Mas é o seguinte, esse mês que não vai ter jogo, vai ser o mês que a gente vai ficar de olho. Vai ser o mês que a gente vai ficar de olho, né? Porque se chegar no Natal, acabou a Copa, os caras se reapresentam e os reforços forem os caras que foram emprestados e não ficaram nem no empréstimo, tipo aquele centroavante lá, esquisito, até esqueci o nome dele, um que tinha um problema crônico, que está no Japão, que o Cuca trouxe para o Santos e devia ter levado embora, né? Esqueci o nome dele. Vai voltar! Vai voltar! E outros? Se esses aí forem os nossos reforços, Deus nos ajude. Que os meninos do Sub-17 do Sub-20 deem conta do recado, iluminem e, sei lá. Estão brincando com o sentimento do torcedor. É vergonhoso. Faltam adjetivos. Digo novamente. Faltam adjetivos para falar dessa fase medíocre que o Santos vive. Uma das piores da história, mais do que centenária do clube. Eu espero que, como dizem, não, estamos sofrendo porque lá na frente vai melhorar. Eu sempre digo que o tempo é o senhor da razão. Lá na frente a gente vai dizer realmente se isso tudo que a gente está passando teve um porquê, um motivo. Serviu para alguma coisa. Tomara que sim. E eu vou dizer o que eu disse recentemente. Vocês acham que só no nosso modelo tradicional dá para arrecadar o suficiente para ter um time super competitivo? Não sei. Mas dá para ser melhor do que está fazendo. Porque o América Mineiro está fazendo a campanha que está fazendo com esse elenco deles lá. Né? E outros. Então precisa ter trabalho. Futebol precisa ter gente do riscado fazendo o negócio lá. Não é assim. Enfim, é isso. Eu vou encerrar porque eu podia estar aqui falando mais meia hora e eu não quero aborrecer mais vocês, não. Tá muito chato o negócio, tá muito triste. E eu acho que é o suficiente sobre esse momento lamentável da história do Santos Futebol Clube. Um clube que está desrespeitando a sua própria história.
Tenha fé, torcedor, é só o que resta para você e para todos nós. E atenção, senhores dirigentes, trabalhem mais. É só isso que eu peço. Se tiver mais alguma coisa depois que me vier à mente, eu comento nos próximos vídeos aqui. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.